Boa noite. Tô muito chique hoje. Ó, tô até com o microfone aqui. Bem-vindos ao SBT. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui, né? Mais um dia nesse friozinho, mas estamos aqui valentes para tentar aprender, ter conhecimento. Fico muito feliz por estar aqui novamente. E hoje, então, vamos fazer uma oração para dar início à primeira parte dos trabalhos de hoje. Eu peço que todo mundo silencie um pouquinho. Como o tema da nossa palestra é silêncio, a importância de falar e de silenciar. Vamos silenciar um pouquinho nossas mentes, respirar fundo, deixar a espiritualidade nos auxiliar, nos permitir que a espiritualidade nos auxilie, nos ilumine. Pai, que hoje eu possa saber fazer silêncio, que os maus pensamentos se calem e que os meus ouvidos sejam surdos para as más palavras e maledicências. Que os meus olhos possam apenas enxergar o bem em todas as coisas, por pior que elas pareçam. Que o meu ego se emudeça e se afaste de julgamentos e condenações. Que a minha alma se expanda e tenha compaixão por todos os seres vivos. Que o meu silêncio eu veja que há tempo para fazer prece pelos que já foram. Que eu consiga perceber que cada recado teu, através das tuas criações, que eu aprenda que a tua voz é a única que me sopra a verdade nas 24 horas dos meus dias. Que eu ouça cada minúsculo ser a grandeza da tua obra. Que eu perceba nessa grandeza o quanto és provido de orgulho. Pai, que hoje eu possa fazer silêncio, que eu saiba calar na hora exata e nessa hora lembrar-me de observar que na música da vida só prevalece a tua arte e que em meio de qualquer som tu sempre soarás mais alto e jamais hás de calar-te. Que assim seja. Essa é a prece do silêncio. Bom, vamos falar hoje sobre um assunto bem atual. A importância de falar e do silêncio. Vamos falar a respeito do que estamos vivendo. De um falar fácil, de muitas vezes irresponsável. E este falar seja entendido não só de forma verbal, mas que seja entendido de uma forma digital, né? Hoje a gente vive então nesse mundo muito digital. Esse momento de redes sociais faz com que a gente fale o que a gente bem entende, né? Precisamos refletir a respeito nesse mundo tecnológico, onde se escondemos atrás muitas vezes de celulares, de computadores. Hoje a gente observa, né, gente? Qualquer blog, qualquer Instagram, a gente vê julgamento, a gente vê pessoas falando o que bem entendem, sem nem mesmo se preocuparem se vão ofender, se vão machucar alguém do outro lado. Falamos o que bem entendemos, pois é muito fácil falar dessa maneira escondida, né? A gente acha que a gente está escondido, né? Muitas vezes falamos o que bem entendemos sem se importar. Estamos em tempos de compulsão. Compulsão de querermos falar.
compulsão de termos opiniões de tudo, sobre tudo. Queremos ter opinião sobre tudo. Desta maneira desenfreada, estamos perdendo nosso tempo precioso de nos calar. Evitando conflitos, evitando brigas, inimizades, evitando ferir o outro. A gente vê muito essa parte digital, essa parte de rede social, essa parte tecnológica. As pessoas falam que bem entendem. São especialistas em tudo. Falo todos nós, né? Às vezes dá vontade de falar mesmo, né, gente? Mas a gente tem que tentar não ofender o outro, né? Muitas vezes queremos falar a nossa verdade. Isso é importante. A gente quer demonstrar para o outro que o outro está errado, mas será que a nossa verdade é a verdade? Porque muitas vezes a gente lê ali uma reportagem, nem sequer abriu a reportagem, nem sequer sabe do que está acontecendo, porque muitas reportagens, né, a gente não dá nem para confiar mais, né? Mas e a gente sai falando, é só você abrir as mensagens e as pessoas falam coisas horrorosas. Ofendidas mesmo. Ofensas mesmo. Mas a gente sabe que a verdade é relativa. Então a nossa verdade, o que a gente coloca ali, não é a verdade. É a verdade do outro. O outro também se acha no direito de ter a verdade. Então isso é muito relativo, gente. Não dá pra gente sair falando o que a gente quer. Em quantas situações da vida a gente já passou por situações que muitas vezes a gente fala algo para a pessoa, ou algum fato, alguma coisa para alguém, e depois a gente fica pensando, meu Deus, por que que eu falei aquilo? Vem aquele arrependimento? Das palavras já foram ditas, não dá para apagar. Não dá para apagar as palavras, voltar atrás do que você falou. Vai pedir desculpa? Vai. Mas voltar atrás das palavras, não. Então, muitas vezes a gente fala no impulso da razão, no impulso da raiva e acaba machucando as pessoas. E muitas vezes levando elas ao fundo do poço. Porque mentalmente, hoje em dia, estamos frágeis. Nesse mundo tecnológico, estamos muito frágeis. Tudo é muito... A gente acha que tudo é muito verdade, né? E não é. Então, esses momentos em que a gente vive e se arrepende, aí a gente fica pensando... Então, daí é importante, né, ter a nossa consciência de pensar, nossa, por que que eu falei desta maneira? Por que que eu disse essas palavras? Mas é importante também para o nosso crescimento, né? Tudo é importante para o nosso crescimento, mas é importante a gente refletir o porquê que a gente, no impulso, falou essas ofensas. Ao contrário do que possa parecer, muitas vezes o silêncio tem muito a dizer, carregando em sua aparente falta de palavras uma intensidade tamanha de sentimentos, uma grande carga emocional, às vezes mais significativa do que uma enxurrada de palavras. Quem nunca estava passando por alguma situação difícil e dá um abraço num amigo sem falar uma palavra? Muitas vezes aquele abraço é carregado com muito sentimento. E não é necessário falar. Teu amigo sabe. Esse silêncio já disse tudo, né? Dependendo das circunstâncias e da carga emocional, tanto a fala como o silêncio podem acalmar, trazer reflexão e paz, amparar, auxiliar, consolar, como também pode ofender, machucar, causar ressentimentos, perturbações, dentre outros sentimentos. A gente sabe que a gente precisa, sim, falar dos nossos sentimentos, não guardar tudo para dentro de si, porque uma hora sai.
ou uma hora somatiza do nosso corpo, adoecemos. Não estamos falando desse silêncio, de que a gente não possa falar das nossas dores, do nosso sofrimento. É importante a gente falar o que nos machuca para nosso companheiro, para nossa família. O que me machuca? O que você faz que às vezes me machuca, mas de uma maneira que ambos possam chegar a uma conclusão, a um melhoramento. É importante, muitas vezes a gente sabe que falar não vai mudar, mas é importante a gente saber o momento de silenciar. Porque naquele momento talvez falar não é o ideal. Muitas vezes o silêncio é a sua conexão. Isso a gente está esquecendo, a nossa conexão com o divino, conexão com a espiritualidade, nossa conexão com Deus. Que é através do silêncio que a gente consegue se conectar mais. Mas então, quando falar ou silenciar? Jesus disse, não é o que entra na boca que macula o homem. É o que sai da boca do homem que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Portanto, do coração que partem os maus pensamentos, as maledicências, as blasfêmias, os falsos testemunhos. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. No estudo aprofundado da doutrina espírita, no livro 2, módulo 2, Instruções aos discípulos, ao interpretar a passagem de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 4, em que Jesus orientava os discípulos na busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo a pregar. Temos o comentário. É de bom conselho que ao entrar na casa material ou na casa mental de alguém, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso enxergar o que é bom e ouvir o que é útil. Adotar a discrição ou o silêncio antes as vibrações inferiores, porventura ali reinantes. É testar sabedoria. Isso é muito interessante, né, gente? Ao entrar na casa material e na casa mental. A partir do momento que você está em aflição e eu entro na tua casa mental, ou eu te perturbo, né? Ou eu tento, muitas vezes causo um maior transtorno, ou eu tento trazer um alívio para a tua dor, a compreensão. A gente tem que ter muito cuidado nisso, né? E se a gente não tem conhecimento, o silêncio é a melhor resposta. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nas Palavras da Vida Eterna, no capítulo 59, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ensina: palavras faladas, palavras escritas, dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Palavras, palavras e palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantos te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Não esquece as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar em nosso coração através de um amigo, de uma carta, de um livro, de uma página. Mas no fundo procedem sempre do alto, sempre de Jesus, de Deus. As palavras são importantes nas nossas vidas, principalmente as palavras confortantes, que trazem luzes, penetram o coração e purificam o nosso espírito. Quem nunca precisou de uma palavra amiga que acalentasse o nosso coração?
que auxiliasse a nossos pensamentos. Muitas vezes nossos pensamentos, ultimamente acelerados, aflitos, quem nunca precisou de um aconchego? Aqui na Casa Irmãos de Luz a gente recebe na conversa fraterna muitas pessoas aflitas. E esse é o nosso papel, de auxiliar, acalentar o coração, falar uma palavra amiga, uma palavra confortável, que vai ficar tudo bem. E esse é um momento que vai passar, mas que a pessoa também precisa ter força, força de vontade, força para encarar as situações da vida. Devemos afastar as palavras inúteis, que incitam sentimentos inferiores. Lembra, benfeitor espiritual, que também poderemos nos expressar silenciosamente. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 9, também de Chico Xavier, esclarece sobre a importância da palavra e do silêncio. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado, é indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando os destinos. É esse silêncio que a gente precisa também na nossa vida, né? Esse silêncio que muitas vezes a gente não para nada. É trabalho, é trabalho, é trabalho. É a gente pensar na família, nos filhos. A gente não tem um tempo de silêncio. Eu estou falando de uma forma geral, né, gente? Eu sei que muita gente medita, tira o tempo, sim, para se ouvir. Mas é só nesse momento do silêncio que a gente vai se conectar, né, com a gente. Que esse é o objetivo. Né? O Espiritismo nos traz isso. É a nossa conexão com o nosso eu, com o nosso superior. Né? O que a gente pode refletir, o que a gente pode melhorar. Todo mundo tem defeito. Somos seres imperfeitos. Então é importante esse silêncio, tirar. A espiritualidade da casa sempre nos fala, tire 10 minutos. A gente acha pouco, né? Mas 10 minutos no seu dia, pela manhã. E fique em silêncio. Respire, ouça a sua respiração. Agradeça. É difícil a gente fazer isso, né, gente? A gente está no automático. Está no automático. E por isso a importância da gente falar sobre esse silêncio que nos conecta. Agora eu me perdi. Assim, a palavra sagrada é indispensável, mas o silêncio também tem o seu valor sublime e indispensável, em especial para ouvir a ponderação necessária, freando os possíveis impulsos nocivos que ferem as pessoas. O Espírito Emmanuel nos traz no Consolador, na questão 230. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho do silêncio da criatura por exterminar as próprias paixões. A Vinha de Luz, capítulo 44. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabe como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz. E distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas. E ligam-se ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhe modificam as energias. Esses sabem porque sabem que utilizam os próprios conhecimentos como convém saber.
É aquela coisa da gente olhar o nosso interior, nossas aflições, e a gente trazer para a luz, né? Ver as nossas sombras. É esse o silêncio que a gente quer. Somente com o tempo e o progresso intelectual, moral e espiritual, em um esforço individual de autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, exterminando as próprias paixões viciosas, aprenderemos a entrar na casa material e na mental de alguém e ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Conhecer espiritualmente as situações e localizar o bem e o mal. A gente tem um hábito, né, gente, bem feio, inclusive, de dar a nossa opinião. Não, eu vou falar mesmo. Doa quem doer. Eu sou assim. Eu falo a verdade. Né? Quem já nunca passou por isso? Eu já. Então, a gente fica pensando, hoje, né, com o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, aí fica, meu Deus, como a gente foi imaturo, né? Que verdade! Que verdade! E a gente nem sabe o quanto que a gente machucou aquela pessoa. Eu vou te falar, tu é assim, tu é assado. Eu acho que tu deveria fazer isso. Olha, influenciando na vida das pessoas. Que bonito. Ao esclarecer a fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Isso porque o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Conforme as circunstâncias, temos o momento de falar e de silenciar. Mas em todas elas devemos trabalhar o silêncio, ser ponderados, ouvir o coração sem criar contendas com os nossos interlocutores e, quando for o momento certo, utilizar palavras edificantes. A gente vê aí, como eu falei antes ali, antes a gente falava o que pensava, a minha verdade, achando que está auxiliando, né? Mas na verdade não. Muitas vezes até ajuda, né? Dependendo da forma que se fala. Mas que possamos falar para auxiliar. Quando a gente falar para machucar, deixar a pessoa mais para baixo, que a gente possa silenciar. O Espírito Joana de Ângeles nos dá alguns conselhos no livro A Vida Feliz. Vida Feliz, na psicografia de Divaldo Franco. Isso é muito interessante. Uns conselhos. Vamos ver se a gente vai ouvir. Não descarregues teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do teu trabalho ou da tua esfera social. Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que eles destina. A gente não sabe o que cada um está passando no seu interior, né? Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas. Ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, eduque-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio, que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de estender a sua opinião. Ouve e saia do burburinho, reservando-te em paz.
Este comportamento é salutar para todos os momentos da nossa vida. Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando as ideias e opiniões malsãs, tomando-se entregador da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem ao trem distorcidas as tuas palavras. O silêncio em tais circunstâncias é como algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Compadece-te dos fracos. Dá-lhes mãos amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência de energias. Ajuda-os. Ajuda-os com um sorriso afável, de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhe dê segurança. Coloca-te no lugar deles e faze em seu favor o que gostaria de receber estando nessa situação. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantém-te em silêncio. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoantes são os seus valores íntimos. Não faça coro com as acusações expostas. Não faça. O delinquente e o infeliz pecador merecem quanto menos comiseração e oportunidade de reeducação. Antes das dificuldades do caminho e as rudes provas de evolução, resguarda-te na prece ungida da confiança em Deus, que te pedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito. Estarás em comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da tua caminhada. Um pouco de silêncio interior irá te fazer muito bem. A pressa é desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserve o tempo emocional, indispensável que te reserves um tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora, sem palavras, e acala-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, repondo-nos as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e exprima o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Façamos dentro de nós o silêncio preciso, emudecendo qualquer indisciplina mental. Sintonizemos o coração em ponto certo, ou melhor, liguemos o pensamento para a infinita sabedoria, tendo cuidado imprescindível para que a estática de nossas paixões e sensações não interfira com a recepção da bênção que nos advirá da divina bondade. Esses são os conselhos desse espírito de luz, Joana de Ângeles. Olha só, gente, quanto aprendizado
esses espíritos de luz nos traz. É preciso a gente vir falar, é preciso a gente refletir, é preciso cada um fazer a sua parte. Estamos numa era de confusão mental. Estamos com o nosso mental abalado. Hoje a gente olha na internet e todo mundo é feliz. Né? Todo mundo é feliz na internet. No Instagram, todo mundo é lindo. Ninguém tem defeito. Todo mundo é rico. Vai viajar, menos eu. Por quê, meu Deus? Todo mundo é rico e eu não posso viajar. Gente, muitas vezes é ilusão, a gente sabe disso. Só que a internet também está nos causando isso. Esse mental está abalando. Então é preciso silenciar, nos conectar com o nosso eu, com nossos guias, com o nosso anjo da guarda, com Deus. E conversar mentalmente. Falar das tuas aflições, dos teus medos, das tuas angústias. E pode ter certeza que a resposta virá. Virá no silêncio. Acalmando um pouco a mente. Eu sei que não é fácil acalmar a mente. Mas é um treino, né, gente? É um treino. É uma disciplina. É claro que agora eu não vou chegar ali e vou ficar em silêncio, não vou me conectar. A gente precisa arrumar um tempo no dia e se conectar. Respirar, sentir a presença da espiritualidade conosco, nos auxiliando o tempo todo. Só não vemos, mas temos que sentir eles nos auxiliando. Olha, passamos. Então, para encerrar, vou falar um textinho aqui de Emmanuel, do médium Francisco Cândido Xavier. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Se sabes, atende o que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda o necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhe o doente. Se queres melhorar o outro, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinho para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos queremos fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir as ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói. Cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te dê cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem os consagre aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Gratidão a todos. Essa é a nossa mensagem de hoje. E podemos colocar em prática o nosso silêncio. Vamos fazer uma oração final. E logo terá o estudo, em sequência, os passes energéticos. Que possamos absorver essas palavras
e levar aos nossos lares a praticar esses nossos conhecimentos. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus, iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.